Olá, bom dia a todos. São 8h49 aqui na Alemanha. Sejam bem-vindos ao meu canal Jetzt die Wahrheit. Hoje é dia 15 de abril de 2022. Ontem eu já chorei muito de saudades. Eu havia feito ontem uma postagem para meu filho. Dia 14, eu disse: amanhã, dia 15 de abril, completará 1 ano que você se foi e que sua vida foi abreviada e seu corpo ritualizado nesse sistema prisional em que todos nós fomos inseridos. Eu fiz um lindo vídeo para você, filho. Mas como eu desejo ajudar os nossos aqui a entenderem a manipulação das crenças da morte e de todo o sofrimento que temos quando todos nós somos retirados abruptamente de nosso convívio, de nossos corações. Então eu vou juntar esse vídeo que eu fiz para o meu filho, que eu ia liberar hoje, dia 15, e vou anexar com o vídeo de matutação da morte. Eu já fiz uma introdução dessa matutação em alguns vídeos anteriores, mas eu não dei continuidade porque eu comecei a receber muitos ataques e eu já vi que o sistema não quer. Então eu tenho que achar uma maneira de falar isso sem ele me pressionar muito. Eu vou liberando aos poucos, ok? De maneira que não pareça que eu estou quebrando tudo de uma vez. Então eu disse, temos que realmente quebrar essas mentiras, esses grilhões, para que outros não sofram mais. E eu disse que eu quero fazer tudo isso para que as pessoas não tenham mais saudades, não se sintam sós ou abandonadas, porque quando alguém que a gente ama ou que precisa, às vezes precisa daquela pessoa como os filhos, né? E o sistema tira aquela pessoa ou aquelas pessoas, né? Acaba que todos se sentem um pouco sós ou abandonados. E depois vem uma saudade e isso corrói a gente. Porque essa saudade significa assim, eu não tenho notícias de vocês, ou eu não tenho notícia sua, e isso me desgasta. É isso que é a saudade. Então, a gente tem que acabar com isso, quebrar essa muralha, para que a gente saiba que o outro não se foi. E quando eles tentaram dar essa dica pra gente, de que as pessoas quando morrem não morrem de verdade, não se foi, eles sempre conectam com algo do sistema, com alguma crença, então aí a pessoa continua aprisionada. O que eu quero mostrar a vocês é que sim, ninguém morre, nada acaba, porque as pessoas não estão aqui dentro, nós não estamos aqui dentro, nós não viemos de nenhum lugar e nós não vamos a lugar nenhum, porque nós não estamos aqui. O que está aqui é a nossa presença refletida, que o nosso original reflete. Do mesmo jeito, quando você vai para um jogo online, você reflete ali o seu pensamento, seu desejo, sua vontade de jogar. E você vai usar suas mãos para fazer isso. O nosso original não precisa de nada disso. Mãos, pernas, tudo isso foi dado para seres que estão jogando, que vão criar as coisas como escravos. Tudo que nós representamos aqui, que a gente tem que dar valor, é a representação da escravidão. Porque quando você não é escravo, você não está aprisionado em lugar nenhum, você nem corpo precisa. Olha, o que é o nosso corpo? Não é uma prisão também? Você aqui vai ter que evacuar, vai comer, vai evacuar, vai comer, vai evacuar, certo? Vai estar nesse processo de repetição. O que é a sua vida? Não são rotinas todos os dias? Pessoas livres não têm rotinas, seres livres não têm rotinas, não têm corpos, não ficam aprisionados, casando, trabalhando, nada disso. Mas eu irei falando disso mais à frente, vamos continuar aqui. Então eu quero acabar com esse sentimento, essa saudade, essa tristeza absoluta às vezes. Tem pessoas que chegam a adoecer e morrer também de tanta saudade. Sabe, aquela sensação de que sem a notícia daquela pessoa, se ela está bem, o que aconteceu, que ela não precisa sentir essa falta, acaba gerando doença nos corpos, né? Tá na mente, vai para o corpo como uma doença mesmo, se instala ali. Mas o meu perigo de sempre tentar trazer as coisas, informações, é o roubo da mensagem. E os blocos de imagens que eu chamo, né, esse arquivo mental, eles já tinham me avisado há anos atrás. E eu coloquei em alguns vídeos antigos. A mensagem já dizia que iria acontecer das pessoas roubarem, de quererem levar vantagem com a mensagem. Tal. Tudo que eu for falando, eu tenho que sempre pensar, eles vão roubar alguma coisa, eles vão usar
nas mentiras dele, vão enfiar crenças, que elas não podem passar mensagem de verdade, gente. Eles não foram escolhidos para passar essas mensagens. Eles não têm a simplicidade, o amor pela nossa humanidade para passar nenhuma mensagem. O que eles fazem é mentir, eles estão fazendo em proveito próprio. Ou eles são do sistema ou são os nossos manipulados imitando o que o sistema faz. Os do sistema fazem é o quê? Não é roubar, enganar, levar vantagem? Os nossos manipulados acabam fazendo a mesma coisa, infelizmente. Eles deveriam estar do lado certo, que é o da nossa humanidade, e lutarmos juntos pela libertação de todos. E roubar, levar vantagem, enganar as pessoas, isso não faz parte de um coração limpo, de um mensageiro original. É que as pessoas se basearam nesses mensageiros falsos do sistema e ficam aí dando valor às pessoas erradas. E esse é o perigo. O de sempre, né? A manipulação e mentiras que vão inventar se eu não tomar cuidado com o que eu for falar sobre a morte. Então imagina eles criarem curso, as falsas tecnologias que darão a chance às pessoas que roubam a mensagem inventar que podem ajudar os nossos a falarem com os outros do outro lado, talvez drogas também, talvez utilize alguma outra coisa que eu não estou citando aqui, mas que tudo é possível para enganar as pessoas. Eles sempre colocam aquela parte verdadeira, que é a mensagem, porque a mente vai perceber que aquilo lá é humano, é bom e vai aceitar. Eles sempre fizeram isso com tudo que tem aqui dentro do sistema. Eles colocam algo humano, verdadeiro, aquela coisa boa, que é para atrair a sua mente, a mente de todos nós. E não que eles já não faziam isso antes, roubar e enganar os nossos com suas crenças e mentiras. Por exemplo, antes eles faziam através do lado invisível, junto com os personagens apropriados do sistema ou suas historinhas, como terapeutas, historiadores, estudiosos, até médicos, escritores que ganham áreas de médicos. Eles colocam ali no título, um escritor que foi médico, foi isso, foi aquilo outro, né? Ou até mesmo aqueles com poderes de ler carta, de adivinhação, muitas outras coisas. E por falar no invisível, nós também temos que fazer a desconstrução do invisível. Aos poucos eu já estou falando disso também. Quando todos perceberem que tudo que vocês não veem aqui é porque está limitado o corpo e a mente enganada, então as pessoas vão se liberando mais. Se todos soubessem o quanto é importante o despertar real, até mesmo para nos livrar dessa dor, dessa falta, dessa saudade dos nossos que foram arrebatados daqui, abreviados de maneira injusta neste mundo, as pessoas iriam reagir diferente. Se eles soubessem, olha, para eu parar com essa dor minha e de todos nós aqui, eu tenho que despertar seriamente, responsavelmente, as pessoas iriam se dedicar a isso, mas elas não acreditam nisso, elas pensam que está tudo nas mãos de um ser maravilhoso, superpoderoso, que está em todo lugar, tomando conta de tudo e mantendo tudo em equilíbrio. Equilíbrio de quê? De dor, de injustiças, de maldades. É esse o equilíbrio do sistema. Não há mais nada aqui equilibrado que vá a favor dos seres humanos. Aqui dentro não é o nosso lugar. Nós estamos num corpo humano que poderia ficar aqui nesse sistema, mas as nossas mentes não. Elas não acompanham o corpo, o jogo, porque nós não somos isso. Vocês não percebem? Nossas mentes têm coisas que se machucam muito para poder acertar comportamento, ideia, estudo, conhecimento. Tudo é muito doloroso para todos nós absorver. É como eu já expliquei a vocês, o ensino, o conhecimento que a gente tem que ter aqui não é um sofrimento para a gente obter isso. Não dá para sua mente pegar de vez, porque a sua mente sabe que é mentira, rejeita. E as pessoas que não conseguem muito são taxadas de burras, de idiotas, de fracas, alguma coisa. Aqueles que pegam o conhecimento do sistema rapidamente são aplaudidos. Ou que mente maravilhosa é ao contrário. Tá bom? Nós precisamos dessas mentes que entendam o conhecimento do sistema rapidamente, mas isso não quer dizer que ela é superior à outra que não. Simplesmente aquela outra mente, ela tem uma rejeição muito forte às mentiras. E acaba que, se ela não conseguir um pouco mais, ela também não desenvolve aquele lado do cérebro que ele precisa estar em atividade, não é? Mas antigamente as pessoas não tinham isso e elas viviam na natureza. E o trabalho, sabe, de ficar fazendo, montando as coisas ali na natureza, isso aí já desenvolvia o cérebro. E ela tinha sabedoria sem ter o conhecimento falso do sistema.
Mas dentro do sistema você está obrigado a ter esse conhecimento, senão você vai ter uma qualidade de vida muito ruim, porque não vai ganhar aquele dinheiro, vai pagar a casa melhor, o carro melhor, a roupa melhor, que é isso que o sistema colocou na cabeça das pessoas. Quando a gente parar de rir dos outros, humilhar os outros porque não tem um carro bom, não tem uma roupa melhor e não se veste com os padrões do sistema de beleza, de moda, etc, etc, nós vamos voltar à nossa humanidade mais original cada vez mais e mais. Se vocês verem pessoas que não se vestem bem, que têm roupas rasgadas, que estão limpas, mas elas não estão nem aí, não riam delas. O sistema quer que a gente fique rindo, colocando apelido, humilhando uns aos outros. Façamos diferente. Vamos aplaudir essas pessoas, porque elas são mesmo heróis. Ficar aí no meio de todos que ficam atrás de padrões, né, de beleza, de moda, e ela lá. Aconteceu muito isso comigo. Eu ir em loja chique, com jeans, uma camiseta sem marca, a pessoa não querer me atender. E depois, quando ela me atendeu ao custo, com aquela mitidez da pessoa, aquela arrogância, né? Porque ela trabalha numa loja com grife, eu joguei lá cartões de crédito, eu joguei dólares. Na época eu estava casada com meu marido, ele trabalhava nos Estados Unidos, e eu tinha todo esse dinheiro e eu estava no Brasil. Quer dizer, eu morava no Brasil, ele que ia, viajava e trazia. E como eu percebi que ela era arrogante, eu joguei tudo ali na minha bolsa, coloquei para fora, e quando ela viu, mudou o comportamento comigo. E daí, o que eu fiz? Eu simplesmente larguei tudo ali, eu falei para ela que eu desisti da compra, muito obrigada, e fui embora. É isso que vocês têm que fazer quando vocês verem pessoas arrogantes e metidas. Todos nós temos que parar de humilhar, de machucar uns aos outros, não permitir o que o sistema quer que a gente faça uns com os outros. Meu Shifu, meu filho, ele era professor de artes marciais, e eu disse, meu Shifu, tão distante agora, mas se outros pudessem me ouvir e ouvir o chamado da mensagem e de suas mentes, porque as mentes estão chamando para um verdadeiro despertar e eliminação do mundo de mentiras do sistema dentro das pessoas, né? Se todos tivessem agido, escutado esse chamado, já teríamos parado tantos motivos e razões para sofrermos e sentirmos tantas dores, gente, tantas dores sem necessidade. E eu disse, eu sinto muitas saudades. E imagino quantas outras mamães, papais, amigos, parentes e namorados sentem saudades dos seus, que lhes foram tirados abruptamente, com todo o ódio, toda a raiva do sistema, quando ele arranca um de nós que era bom, que era justo, uma pessoa humilde, uma pessoa boa, e sofre na mão de um deles, ou de alguma maneira sofre um acidente, ou é morto de algum jeito por alguma pessoa do sistema, ou nas mãos de alguns dos nossos que estão aprisionados em scripts de violência, de ódio, de todas as mentiras que o sistema jogou na vida delas, e elas acreditam que tem que agir daquela maneira, como os nossos jovens que estão aprisionados no mundo do crime. Eu gostaria muito de fazer vídeos sobre eles e falar com eles, mas eu tenho medo de ser mal interpretada e as pessoas ficarem com muita raiva de mim, porque eu vou ter que envolver muita coisa para explicar como chegamos a isso. Tem coisas que eu evito de falar para não magoar as pessoas que estão em alguns grupos que o sistema criou para todos nós, para manter essa divisão entre nossas pessoas. E eu disse, lutem contra esse sistema sinceramente e com real vontade. Somos mais fortes, mas temos que nos unir e abandonar as pessoas do sistema, historinhas, as provas que eles dão, testemunhos, conhecimento do sistema, tudo que ele já nos deu para concretizar-se. Todas essas coisas no nosso mental como verdade, gente, como realidade, como rotina do dia a dia que está acontecendo ali diante dos seus olhos todos os dias. Tudo isso é uma mentira e só pertence a esse mundo aqui, só existe aqui neste mundo, nesse jogo que o sistema nos colocou. E as mentiras que nós como pessoas da massa vivenciamos se tornam o quê? Memórias. E as memórias, elas se tornam realidades para a gente e nos machuca. E eu disse, é uma pena que eu não tenho mais certeza que conseguiremos nos unir a tempo e nos tornarmos essa força que está sendo exigida
de todos nós. O que eu tenho visto muito, gente, é a hesitação de nosso povo a uma união entre nós de verdade. É isso que eu vejo, eles resistindo. Essa é a única resistência que existe de fato entre nós. A de não nos unirmos, saber, resistindo, não vou me unir, não vou fazer, ficam se sabotando para não se unir. E eles começam a produzir vários tipos de sentimentos contra uma mensagem de dizer vamos nos unir, vamos nos unir. Na verdade, não é nessas mentiras do sistema. Em vários vídeos eu falei, não sigam os líderes que estão pela internet porque são do sistema. Líderes políticos, líderes religiosos, todo tipo de líderes que o sistema te der, são deles. Nós humanos não precisamos de líderes, de gurus, de mestres, de nada. Quando todos nós nos livrarmos, todos nós teremos as informações certas, todas as mentes humanas acessarão. Então ninguém vai ficar perdido. Ai, cadê um líder aqui para me dizer o que fazer? Não vai haver isso. Todos vão saber imediatamente o que fazer. É uma ação conjunta, é uma união em amor. Não tem que alguém ser superior, não vai existir nada disso. Não existe de verdade, nunca existiu. O sistema nos engana com isso aí. Ninguém é superior a ninguém. Algumas pessoas ele ritualiza antes de nascer. Aí as pessoas nascem com defeitos físicos. Mas tem muitas crianças que estão nascendo nossas pessoas com doenças que o sistema promove. Eu vou evitar de falar para as mamães e os papais não pensarem que eu sou contra os filhos deles. E porque são crianças dele. São crianças que eles criaram para nascer. Nós não iríamos nascer. Nenhum ser original, vamos chamar assim, o nosso eu, um ser original, iria falar, olha, eu vou nascer nesse mundo assim, com esse defeito, vou me permitir passar por isso para aprender alguma coisa. Não existe isso, certo? Então, é ele que precisa disso. Ele que quer isso. Então, ele inventa todo tipo de doença, defeitos físicos e tal. E nossa gente vai aceitando achando que foi um Deus. Não. Se você está nessas condições, sabe que foi o sistema que te ritualizou antes. E isso não quer dizer que você é inferior a ninguém, certo? Você é um de nós. Apenas ele te deu um script muito cruel e muito injusto. Porque já a gente nascendo aqui com o corpo inteiro já é difícil. Imagina vocês nascerem com algum defeito que esse maledito sádico sistema que te ritualizou antes de você entrar aqui ou durante a sua entrada ou até um pouco depois, enquanto você estava na parte de hibernação mental que eu já expliquei a vocês. De uns anos para cá vocês vão perceber que eu estou dando nome às coisas como transe de medusa, arena natureza, a natureza espontânea, tantas coisas eu tenho nominado agora, porque eu antes ficava meio perdida e a própria mensagem está dando nome, não palavras inteiras, às vezes são duas palavras que vai juntando, porque as nossas mentes, não adiantaria eles darem outros nomes, a gente só pega quando o sistema joga e dá referências, as nossas mentes estão viciadas, né? Elas não conseguem imaginar nada mais que não seja do sistema, ou que o sistema já deu, já mostrou, que a sua gente já escreveu, já falou, etc. E eu disse, os nossos, né, nossas pessoas, elas estão muito apegadas e enfeitiçadas pelos encantos, carismas e poder de convencimento que os batedores do sistema têm. Os batedores são essas pessoas que estão aí como olheiros, eles vão vendo que se tem alguém falando alguma coisa de boa que possa ajudar, e aí eles vão usar aquilo e vão misturar com alguma outra mentira, e aí o sistema coloca as pessoas dele para falar, para atrair, e eles atraem muito mesmo as pessoas, fica aquele número de gente ali adorando, acreditando, seguindo. É uma pena, né? Mas é assim que está acontecendo. E aí fica esse monte de personagens atuando em todos os postos, posições, áreas, sem falar dos pequenos sistemas. Eu já contei a vocês que aqui é um grande sistema com vários outros subsistemas dentro dele e dentro dos subsistemas, outros subsistemas, que são os sistemas menores. Por exemplo, você saber o que são subsistemas, o sistema prisional, o sistema educacional e assim vai. Dentro deles tem outros sistemas e outros sistemas, etc. E esses pequenos sistemas, todos ativados pelas pessoas do próprio sistema, né? O mundo virtual, o literário, o de entretenimento também. Enfim, eles estão por todos os lados. Eles têm
tudo a favor deles, eles têm um poder imenso de convencer, e se tá fraco, eles colocam outro personagem, ou o sistema cria situação, ou o sistema cria provas, ou uma nova memória. Por exemplo, eles colocam um vídeo, um texto dizendo que um personagem dele falou. Aí pronto, a massa já acredita, porque estão todos acostumados a darem créditos às pessoas do sistema, filósofos, cientistas, médicos, escritores, jornalistas, ou personagens que eles inventaram que sofreram, que foram mártires, que foram pessoas bondosas, caridosas, qualquer mentira e qualquer título, qualquer adjetivo, qualquer qualidade que ele deu às suas pessoas. Enfim, eles estão por todos os lados, por todos os cantos, e conquistando nossa gente de maneira incrível. Nossas pessoas estão tão manipuladas que, se eles disserem que um bandido assassino de repente ficou bom e lançou uma frase, as pessoas vão repetir, vão adorá-lo, vão ficar promovendo eles de uma maneira incrível, assim, somente uma mente humana muito manipulada para fazer. O mundo aqui tem uma população de seres permanentes superior aos nossos humanos reais. Humanos falsos, seres permanentes, são muito mais aqui dentro do que nós. Eu estou esperando a ajuda para que eu possa dar novos passos e abrir essa matutação da morte. Mas eu não esqueci e nem vou esquecer. Se eu puder, eu farei sim. Eu tenho uma saudade muito, muito grande. E às vezes eu sonho com ele e eu digo, eu tenho muitas saudades. E eu sei que eu fico sonhando assim, em certos dias contigo, sentindo você aqui, como está do meu lado, é porque você quer que eu continue a fazer algo para quebrar essa manipulação da morte, das mentiras, das crenças. E eu vou fazer. Enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer o que eu puder, gente, como eu sempre fiz. Por enquanto, eu só posso falar saudade que eu tenho do meu filho, assim como eu sei que outros estão com saudade dos seus, porque é uma maneira humana aprisionada, e não tem outras palavras, né? Nós fomos aprisionados nas palavras do sistema, no mundo dele, ter a necessidade de usar palavras para poder se comunicar. As palavras nos foram dadas para invadir o nosso mental, e sobre as palavras, livros e toda a manipulação de como eles usaram as palavras, números e código, eu tenho bastantes vídeos, mas procurem todos, porque às vezes não está no título, mas eu estou comentando sobre as coisas, certo? Essa é a diferença dos meus vídeos, porque como eu falo muitas coisas, às vezes eu estou falando de um tema, de repente o outro tema aparece e fica ali no vídeo, mas não está no título. Então, quando nós estamos fora daqui desse corpo, nós não estamos de verdade, mas vamos usar essa palavra. Quando nós estamos fora daqui, é claro que eu consigo, né, encontrar com ele, falar com ele e tal. Mas quando estamos de volta ao jogo, nessa parte física, e a mente da gente está manipulada, ela não vai ter lembrança de mais nada quando está aqui. Você só fica com aquela sensação boa ou aquela sensação ruim, alguma coisa assim, não é? Quando você está aqui no mundo, nessa forma física manipulada. Então, quando eu estou fora, eu sei que eu tenho um outro jeito de expressar. E um dia eu espero que nós tenhamos também aqui dentro, ainda aprisionado, mas já com a mente livre desses grilhões. O físico ainda vai estar, porque o físico pertence aqui. Essa carne aqui não existe lá fora, tá? Isso é só um material que eles criaram, esse ser, para a gente vivenciar aqui, esse corpo. Não usávamos nem esse corpo antes, quando as salas foram criadas. Nós entrávamos e saía, pronto. Agora imagina ficar num corpo. Por que ele nos colocou no corpo? Você não sente que é uma prisão? Olha o cuidado que você tem que ter com esse corpo. Olha o quanto você tem que gastar e consumir os recursos materiais dele aqui dentro do sistema. Tem pior, nos colocou a trabalhar. A maior escravidão do ser humano foi trabalhar. Você não tem mais tempo para você. Você só vai viver para sustentar este mundo de mentira do sistema. Porque o trabalho te consome. Se você estivesse livre, trabalhando na natureza, não te consome como consome trabalhar dentro do sistema, nas coisas que ele criou para todos nós, profissões, obrigações, posto, o que for que ele chamar. Tudo isso aqui é escravidão, certo? Escravidão mental, escravidão física.
Só que o mental você já pode ir libertando como você quiser, depende de você. Tem algumas pessoas que só estão se liberando, né, do sistema em pouquíssimas coisas, já acham que estão despertos, né, extremamente despertos, e tantas outras coisas que elas acham de si próprias, mas não estão. E eu já deixei tantas informações de que você pode detectar se você está ou outras pessoas estão neste processo real. Humildade é uma coisa que não pode faltar. Bondade, amor, calma, compreensão. Não vai existir essa coisa de querer levar vantagem, de se exibir, de começar a falar coisas, eu sou isso aqui. Não existe isso. Não existe essa coisa de ficar do lado do sistema em nenhum sentido. Você não vai ter vontade de nada desse sistema, nenhuma atração. Não vai dizer eu sou desse grupo ou daquele, eu sou isso ou aquilo. Não vai existir mais nada. Ao contrário, quanto mais distante das coisas do sistema você pensar e tentar fazer, você vai se sentir melhor. Vai te dando asco das pessoas, das histórias, das comidas, de tudo. Aí você olha essas pessoas que estão dizendo buscadores da verdade ou o que for aí do sistema. Vocês perceberam isso neles? São humildes? São bondosos de verdade? Hein? Eles estão trazendo crenças do sistema, eles estão atrelando mentiras, eles estão promovendo coisas do sistema. Gente, tão simples essas coisas. Já coloquei em vários vídeos e eu vejo gente apegada a certos fulanos promovendo eles, sem perceber. Aí teve uma outra seguidora que sim me contou. Então, eu estava lá, paguei o curso tal, a pessoa estava usando tua mensagem, mas no início eu não tinha percebido, só quando eu peguei seus vídeos eu percebi. E também eu comecei a desconfiar dele porque ele não é o tempo todo como você. A gente sente ouvindo você, Yetzi, que há essa humanidade, esse amor de verdade, mas neles não. E quando eu comecei a perceber um pouquinho, daí foi aumentando. Eu tive interesse em perceber mais, em descobrir e notar se aquela pessoa era o que ela estava falando. E às vezes eles têm arrogância, eles têm raiva. E ela me falou um monte de coisa da pessoa que eu não vou colocar aqui, porque o meu papel aqui não é dar nomes a eles, certo? São vocês que têm que detectar isso. Eu só estou dando as dicas e as pistas de como vocês podem fazer para descobrir. O resto, gente, é com vocês, certo? E eu disse, eu preciso de mais pessoas que estejam no processo real de desconstrução de crenças, apegos, bagagens e as falsas verdades e conhecimentos do sistema. Eu gostaria de agradecer a ela, que me mandou uma linda mensagem. Ela se lembrou do dia em que meu filho teve sua vida abreviada. E a mensagem dela foi tão humana, tão linda, tão simples. A simplicidade, gente, é parte da verdade, viu? Essa coisa elaborada, tal, não tem nada a ver com a simplicidade de nossa mente, da realidade, da verdade, do amor. Bom, aqui do resto da postagem eu fui colocando algumas músicas. Vocês sabem, eu não gosto de música e tal, mas algumas eu coloquei naquele dia pelos amigos e para dizer adeus. Eu preciso da ajuda de vocês para pararmos de sofrer. Vinde a mim os que sofrem e estão despertando. Se vocês estão sofrendo e estão percebendo este mundo, vinde a mim. Porque nossos corações juntos, né, unidos, eles formarão uma grande força. E talvez eu consiga ter mais resistência, mais força, né, para abrir essa matutação. Porque uma mente ajuda a outra. Imagina todas as mentes se ajudando. Bom, eu fico por aqui. Fiquem todos bem. Pensem naqueles que partiram e não se preocupem. Nós vamos conseguir um dia harmonizar tudo isso, deixar tudo calmo e pacífico, sem sentirmos mais saudades, tristezas ou aquele abandono, aquela solidão. Tudo isso vai acabar porque todos nós vamos saber onde eles estão, o que eles estão fazendo. Até o próximo. Yetzi Tivahai.